Quando você penhora o crédito, você tem que registrar a penhora no cartório de títulos e documentos. Está no artigo 129 da Lei de Registros Públicos. E se eu não fizer isso? Se não fizer, você está frito. Olá, meus amigos, profissionais de direito, notários e registradores de títulos e documentos de pessoa jurídica. Nós estamos aqui mais uma vez para o programa Conversa Registral RTD-PJ em Pauta. Para vocês que estão nos assistindo, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, já que nosso programa é gravado. E nós temos hoje, ao nosso lado aqui hoje, uma presença muito ilustre, nosso querido colega Carlos Elias, que veio bater um papo conosco sobre o RTD-PJ do Brasil, sobre o registro residual, né, Carlos? Exatamente. Por favor, Carlos. Não, para mim é um prazer imenso, querido Rainei, grande amigo, grande registrador e grande inspiração para mim e para todos nós, pelo excelente trabalho que desempenha, pela proatividade que eu cobiço. Eu cobiço ter 10% da energia que te move cotidianamente, te vejo sempre ativo em tudo, e isso é uma inspiração para todos nós. E fico muito feliz de estar nesse programa, porque eu, pessoalmente, considero que o registro de títulos e documentos em pessoa jurídica tem muito, mas muito potencial, um potencial que já tem sido explorado, mas ainda mais territórios a serem cartografados no trabalho que o RTD-PJ oferece para a população em geral. Muitas coisas importantes, e eu acho que nessa nossa conversa de hoje, alguns desses novos terrenos, né, serão devidamente esclarecidos, expostos, e naturalmente construídos, né? Olha só, eu falei que ele era meu amigo, e já começou o programa mostrando que é meu amigo, mas eu faço questão absoluta, completamente absoluta, de ler o currículo, não do meu amigo, mas desse excelente profissional, que é o Carlos Elias. Olha só, Carlos Elias Oliveira é doutor, mestre e bacharel em Direito, consultor legislativo do Senado Federal, advogado, parecerista e árbitro, membro da Comissão de Juristas de Reforma do Código Civil, no Senado 2023-2024, membro do Grupo de Trabalho de Elaboração do Código Nacional de Normas do Conselho Nacional de Justiça, aqui em Brasília. Bom, eu mais uma vez agradeço a sua presença, Carlos, e eu peço, inclusive, para que o nosso programa hoje vai focar especificamente, muito especificamente, no registro residual, que é um registro tão esquecido pela comunidade de uma forma geral, a comunidade jurídica do Brasil, né? É bom que se esclareça muito bem esse registro residual e o alcance dele em relação à população, à sociedade brasileira, alcance à comunidade jurídica brasileira e, principalmente, levar esse conhecimento a todos os registradores de títulos de documentos e pessoa jurídica aqui do Brasil. Pois bem, Carlos, a primeira pergunta que eu quero fazer é que a gente tem que diferenciar de forma bem específica o que é o residual e o facultativo. Quais são as diferenças para todos nós? Olha, seguinte, é muito importante, especialmente depois que houve a alteração da lei de registros públicos recentemente, é muito importante nós sabermos separar os tipos de registros que existem. Nós temos o registro obrigatório por quê? Porque juridicamente você tem que fazer esse registro para produzir efeitos contra terceiros e para constituir situações jurídicas. Então, o penhor, para poder ser constituído, o penhor comum, precisa de registro no cartório de documentos. O penhor de direitos também precisa de registro. Algumas hipóteses novas, a Lei das Garantias estabeleceu, como, por exemplo, muitos advogados ignoram, mas penhora de créditos, você pediu judicialmente para o juiz penhorar um crédito. Lembro de um caso de uma empresa que estava em busca de bens penhoráveis de um produtor rural, e ele não encontrava nada para penhorar, nada penhorável. E aí ele descobriu que aquele produtor rural vendia a sua produção para a Bunge, por exemplo, Alimentos S.A., que é uma grande empresa que trabalha muito no agro e tal. E aí o que ela fez? Pediu para o juiz penhorar os créditos que eventualmente aquele produtor rural tinha da Bunge, pelas vendas da mercadoria, e, portanto, penhora o crédito. Quando você penhora o crédito, você tem que registrar a penhora no cartório de títulos e documentos. Está no artigo 129 da Lei de Registros Públicos. E se eu não fizer isso? Se não fizer, você está frito. Está frito porque, se eventualmente a Bunge ceder aquele crédito para um terceiro,
porque a cessão de crédito acontece muito. No mercado a gente fala de venda de recebíveis, né? Não é um termo tão técnico, mas é o que se fala nos corredores e no cotidiano. Se ela cedeu o crédito para um fundo de investimento de direito creditório ou para outro tipo de instituição, um abraço para você, você não tem uma oponibilidade erga omnes. Ah, mas é decisão judicial. Sim, mas a publicidade e a eficácia erga omnes acontece no registro. E é um registro obrigatório. Então nós temos registros que são obrigatórios, a lei coloca, se você não fizer, não tem multa, mas a gente até na teoria geral do direito diferencia deveres de obrigações. E alguns deveres são aqueles que trazem um ônus. Se você não fizer, você se dá mal. Você não vai ter eficácia erga omnes, você não vai ter a proteção que deveria ter. Então nós temos registros que são obrigatórios, mas nós também temos o registro facultativo. O facultativo, e essa distinção se tornou mais relevante depois da Lei das Garantias, é um registro para conservação, que está lá no artigo 127, no inciso 6 ou 7, que basicamente vai dizer o seguinte: você pode registrar um documento para conservação. E o que fez a Lei das Garantias? A Lei das Garantias diz que esse registro é sigiloso, tem um sigilo parcial. Quando se fala de sigilo, ninguém vai poder bisbilhotar. Se você registrar, por exemplo, um contrato, você é advogado, você é um engenheiro, você é um médico e você fez um contrato de valor alto, um valor expressivo. Você não pode perder aquele papel. Se o teu cachorro comer aquele papel, um abraço para você. Se tu deixar aquele contrato lá no teu escritório e pegar fogo, um abraço. Você vai perder 6 milhões, 8 milhões de honorários ad êxito que você pactuou. Caso você ganhe ação, você teria direito àqueles honorários ad êxito. Você fez um contrato empresarial muito expressivo, que prevê uma participação no resultado de uma empresa, que pode gerar para você cifras milionárias. Se você perder aquele papel, um abraço. Como é que eu faço para não ter esse risco? Você pode registrar no cartório de documentos, e o registro é facultativo, ou seja, você faz se você quiser, mas só para conservar. E ninguém vai poder ter acesso, ninguém vai poder bisbilhotar, pedir certidão, ninguém vai saber dos segredos empresariais que existem, porque o registro é sigiloso. A lei de registros públicos prevê isso. Então, é uma ferramenta fantástica para você poder estabilizar, conservar documentos. E o detalhe, a lei de registros públicos é textual, que a certidão expedida pelo cartório de documentos tem o mesmo efeito de um original. Juridicamente vale a mesma coisa. Teoricamente, depois que você fez o registro lá, se você quiser, pode pegar o papel e rasgar. Não vai fazer isso, por favor. Mas você pode, inclusive, rasgar. Por quê? Porque a certidão que o cartório vai emitir lá na frente, se você quiser uma certidão, uma cópia, um inteiro teor daquilo que foi registrado, tem o mesmo efeito de um documento original. Olha que fantástico. Aí você diz, não, mas eu vou arquivar na nuvem. Querido e querida, não seja faixa branca. Nuvem, tecnologia, isso é muito temporário. A gente começa a usar as nuvens, tem poucos anos. Daqui a pouco esse tipo de tecnologia pode se tornar obsoleta. Você já não consegue mais ter acesso à nuvem. A empresa que provê esse serviço de nuvem, como Dropbox, etc., pode, como tudo que é sólido pode se desmanchar no ar, pode desaparecer. A empresa, teu arquivo vai para o espaço, algum hacker aparece aí e consegue dar um boot, né? Resetando tudo e desaparecendo todos os arquivos. E por isso, e detalhe, você não tem o mesmo efeito jurídico, você não tem o efeito jurídico de presunção, de veracidade, como se fosse um documento original, porque a lei não dá esse suporte para esse documento digitalizado que você colocou numa entidade privada. Então, você tem que registrar, é segurança. E o registro, inclusive, o valor é uma merreca, digamos assim, diante da vantagem que você tem. Então, é um tipo de serviço fantástico. E aí, temos registro facultativo. Mas aí, Rainei, qual que é o problema? É que esse registro é sigiloso. E há algumas situações em que a pessoa não quer dar sigilo. Ela quer divulgar para Deus e o mundo algum documento. Por exemplo, um condomínio, quando faz uma assembleia, ele quer registrar as atas da assembleia para dar publicidade. Para dar publicidade para quem for comprar algum apartamento, saber das deliberações que já houve. Muitos condomínios, o síndico, e é uma certa negligência fazer isso, o síndico fica guardando as atas de assembleia lá no escritório dele. É negligente. Porque pode acontecer um incêndio, pode acontecer algum extravio, pode acontecer algum problema, pode acontecer alguma catástrofe, enfim.
você pode perder aqueles documentos. E são documentos que você não pode perder. Tem algumas coisas na vida que você não pode perder, assim. Tem algumas coisas que tem que estar necessariamente guardado com toda a cautela, porque se você perder, o risco pode ser terrível. E aí, o que você pode fazer? Bem, os condomínios no passado registravam no cartório de documentos, só que eles registravam como registro facultativo. E não pode mais ser feito isso. Porque se você registrar como registro facultativo, só o condomínio, representado pelo síndico, vai poder ter acesso. E não é essa a finalidade. Então, esse registro de atas de assembleia tem que ser feitas dentro de uma terceira etiqueta registral no cartório de documentos, que é o registro residual. Registro residual está no artigo 127, parágrafo único. O que diz o artigo 127, parágrafo único? Diz o seguinte: qualquer ato de registro que não seja atribuição das outras especialidades, não é do registro de imóveis, não é do registro de pessoas naturais, não é de pessoas jurídicas, você vai registrar no cartório de títulos e documentos. E atas de assembleia não são de competência de nenhuma outra especialidade. Logo, você faz o registro no cartório de documentos. E esse registro residual, ele não é sigiloso. Ele não é sigiloso, ele é público. Então, você pode registrar lá no cartório de documentos e qualquer pessoa vai ter acesso. Inclusive, você pode até dar a notícia falando, olha, está registrado no cartório tal, do primeiro ofício tal, a ata da assembleia daquele condomínio. E, inclusive, pela própria identificação das partes, ou seja, pela própria identificação do condomínio, o cartório pode pegar o histórico de todas as outras atas que já foram registradas. É a melhor forma de dar publicidade. E é interessante, Arnei, porque a potencialidade de uso é infinita. Porque você não é só o condomínio, você às vezes quer fazer, você vai lançar um edital para convocação de pessoas, ou você vai colocar algum documento para ficar público, regras de jogos, regras que você vai estabelecer, você pode colocar no cartório de documentos para qualquer pessoa ter acesso. Então, é realmente fantástica essa atribuição. Aliás, eu diria que o cartório de documentos, que é uma especialidade fantástica que nós temos no Brasil, é uma das maiores ferramentas que o legislador disponibilizou para o mercado, para o cidadão em geral. Carlos, eu tenho uma dúvida aqui, agora que me veio à mente aqui, com relação ao registro para conservação com fins de sigilo. No artigo 130 da Lei 6.015, ele fala que o registro deve ser feito no domicílio do devedor ou do garantidor. E se entrar algum contrato que se enquadre no artigo 130 como se fosse para conservação em sigilo, não é obrigação do registrador fazer a qualificação do título? Não, aí que está o detalhe. Vamos lá. A competência territorial que há na Lei de Registro Público é para o registro obrigatório. O registro obrigatório é para dar publicidade erga omnes. E aí o legislador vai estabelecer elementos de conexão para estabelecer que a competência vai ser de determinado cartório. Por quê? Porque terceiros que querem ter acesso, por exemplo, a saber se algum gado que ele está adquirindo daquela fazenda está empenhado ou não, se o bem está empenhado ou não, embora no caso de penhor de gado você já teria uma outra particularidade com o cartório de imóveis, mas se ele vai adquirir, por exemplo, vai adquirir uma joia do particular, ele vai comprar essa joia, e ele quer saber se há algum gravame ou não, é óbvio que ele deveria procurar isso, não no cartório de títulos e documentos da cidade vizinha ou de outro estado, tem que ser no domicílio propriamente do devedor, no caso, que é do registro de penhor. Então, a competência territorial, eu entendo, que é apenas para o registro obrigatório, por conta da publicidade erga omnes, para que terceiros que queiram tomar ciência daquele ato jurídico com eficácia erga omnes, eles saibam onde buscar, para ele não ter que pesquisar em todos os cartórios do país. Embora hoje, com o operador nacional e com o SERP, até perde um pouco o sentido a competência. Mas a competência territorial, portanto, é para situações de registro obrigatório. Agora, para o registro facultativo ou registro residual, já não me parece que se aplicaria a competência territorial. É evidente, porque a ideia a pessoa vai colocar no lugar onde para ela fica mais fácil o eventual consulta de segunda via do documento, de certidão de documento. Então, eu daria essa interpretação, pelo menos para efeito de terceiros. Né? E voltando a falar sobre o residual, vamos falar diretamente para os registradores que estão aqui de títulos de pessoa jurídica, o residual só opera
quando não houver registro para outro cartório. E se chegar alguém no cartório de títulos e documentos, assinar um requerimento, pedindo para registrar um documento que é de competência de outro segmento, ele pode fazer? Então, aí que está um grande detalhe. Há situações em que a pessoa ela não quer fazer por algum motivo, por exemplo, ela tem um contrato particular de venda de um apartamento, uma promessa de compra e venda. Só que ela não quer colocar na matrícula. Não quer. Por quê? Porque não quer. É errado, deveria colocar na matrícula. Mas ela quer estabilizar aquela prova, porque ela tem medo do cachorro devorar aquele papel e ela vai perder o papel. E ela quer estabilizar. E aí a pergunta é, ela teria que registrar onde? Ela teria que registrar no cartório de imóveis. Mas, artigo 169 da Lei de Registros Públicos, é obrigatório os atos de registro previstos no artigo 167 da Lei de Registros Públicos no cartório de imóveis. Ela teria que registrar lá. Só que ela não quer. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o cachorro atrás dela para obrigar ela a registrar? Não vai. E aí ela quer só estabilizar. Seria possível ela registrar no cartório de documentos como registro facultativo, que aí seria um registro sigiloso, por conta do artigo 127A da Lei de Registros Públicos, mas também seria permitido, se ela quisesse, eventualmente dar publicidade, colocar como registro residual. Só que o registrador tem um dever. Um dever que eu diria, tanto no momento de lavrar o registro, como no momento de receber a parte. Ele deveria orientar a parte dizendo, olha, esse ato deveria ser registrado no cartório de imóveis, para ter eficácia erga omnes, porque a lei coloca essa promessa de compra e venda de imóvel, por exemplo, que você está fazendo, para ter eficácia erga omnes tem que ser o cartório de imóveis. Então, você tem que fazer lá. Mas se você não quiser, tudo bem, eu posso registrar aqui, mas não vai ter efeito algum. E aí é recomendável que no momento em que ele fizer o registro, tanto na certidão que ele for expedir, quanto no próprio ato que vai ficar no registro, que ele coloque uma advertência, dizendo, advertimos a parte de que esse registro não dará eficácia erga omnes e de que o registro deveria ser feito no cartório de imóveis para efeito de registro de publicidade erga omnes. Mas é uma pretensão legítima. A pessoa ela pode não querer dar eficácia erga omnes, não dá para obrigá-la a fazer isso, e a gente tem que dar para ela a disponibilidade de eventualmente dar publicidade erga omnes. Publicidade erga omnes não, mas dar publicidade ao arquivo, se ela quiser, por meio do cartório de documentos, ou dar o registro para fins sigilosos para a conservação do documento, né? Mas a advertência é muito importante porque é da competência do registrador pilotar a parte para o ato jurídico adequado, né? O ato jurídico adequado seria o registro do cartório de imóveis, por exemplo, na situação. Mas há muitas situações em que a pessoa não quer registrar, por vários motivos, né? O papo tá bom, tá ótimo, mas a gente vai dar uma paradinha para os reclames lá dos nossos patrocinadores e a gente volta já. Você fica aí, não sai, que o papo tá muito bom. Você sabia que o IRTDPJ Brasil oferece benefícios exclusivos para os seus associados? Na área exclusiva do site, você acessa cursos gratuitos, documentos, comunicados importantes e ainda pode enviar dúvidas de registro diretamente para a equipe da consultoria jurídica do Instituto. A consultoria existe desde 1988 e hoje este serviço está todo informatizado. Ao acessar, você pode fazer busca por temas relacionados à sua dúvida ou, ainda, enviar sua pergunta para os nossos consultores. As respostas são revisadas por um corpo técnico de alta capacidade. Não fique na dúvida. Associe-se agora em www.irtdpjbrasil.org.br. Bem, meus amigos, retornamos ao nosso programa, hoje recebendo nosso querido Carlos Elias aqui, para bater um papo instigante aqui sobre, falamos agora no primeiro bloco sobre o registro para conservação, pelo residual, então temas instigantes que envolvem a nossa atribuição de registro de títulos, documentos, pessoa jurídica. É um prazer imenso, eu já falei, estar aqui com o Carlos Elias, e vamos continuar esse debate que está ótimo, e vocês perderam alguma coisa, porque durante aqui os comerciais ficamos conversando sobre alguns temas que envolvem o registro para conservação, também instigantes, que talvez a gente possa até aprofundar em um próximo bate-papo, né, Carlos? Com certeza. Um próximo bate-papo, voltar a tocar nesse ponto. Mas, Carlos, me diga uma coisa. Em relação ao princípio da segurança jurídica que se dá no registro residual, como é que funciona isso? Tenta espelhar para nós esse assunto. Olha, a grande vantagem que nós temos quando utilizamos o serviço registral, que é um serviço estatal, é fruto de um poder estatal que é delegado a um particular. É uma das, inclusive,
expressões do poder de polícia, né? Do direito administrativo. O registrador, ele tem a tinta da fé pública para dar presunção de veracidade àquilo que ele registrar. E, portanto, no momento em que você faz um registro no cartório de títulos e documentos, para efeito residual, que é o exemplo que a gente estava mencionando, que é para dar publicidade para terceiros, por exemplo, a ata de assembleia de condomínio, que você registrou para qualquer pessoa ter acesso. Há pessoas que fazem promessas públicas, né? Teve lá, acho que foi o Pablo Marçal, que uma vez falou, olha, quem achar alguma ação minha, eu vou pagar 1 milhão. Ele falou com ânimos jocante, talvez, ou sem um vínculo propriamente jurídico, mas às vezes a pessoa fala assim, eu vou registrar em cartório minha promessa de campanha, se eu for eleito, eu vou montar um hospital veterinário gratuito para todos os animais de estimação. E isso acontece muito. E ele quer, então, registrar para dar publicidade. Quando ele registra no cartório de documentos, veja só, o que o registrador faz? Ele atesta que aquele documento existe, que aquele documento foi apresentado. Agora, claro que a autoria do documento, o conteúdo propriamente, se realmente foi a pessoa que escreveu ou não, isso aí, em princípio, não é analisado pelo registrador. O registrador apenas dá uma publicidade. É como se fosse um grande mural no qual é estampado aquele documento, mas o conteúdo propriamente, se a autoria é da pessoa, isso não é propriamente analisado no registro propriamente. Apenas o documento em si, na sua feição formal, terá uma presunção de veracidade. E isso já dá muita segurança jurídica, porque, de uma certa maneira, qualquer outra pessoa poderia ter acesso àquele documento pedindo uma certidão no cartório de documentos. E para poder buscar esse documento, basta ir no cartório, oferece o nome da parte envolvida, e aí o próprio registrador vai por meio do nome, usando o indicador pessoal, que é basicamente a consulta. Na prática, acaba que essa consulta é feita no sistema eletrônico, colocando o nome das partes, ele vai ver qual o registro que tem feito por aquela pessoa. E tem um detalhe, René, que as pessoas às vezes esquecem, é que todos os registros, tanto o registro obrigatório, que é aquele que você tem que fazer necessariamente, como o registro sigiloso, se você quiser também tá, ou o registro residual, que é para dar publicidade sem ser obrigatório, você pode, se quiser, pedir para o cartório notificar alguém. Isso é fantástico, porque às vezes você quer registrar o documento para dar estabilidade e você quer intimar uma pessoa determinada. Por quê? Porque às vezes é uma notificação extrajudicial para uma pessoa sair do imóvel, uma notificação extrajudicial porque uma outra pessoa está violando o seu direito e você quer dar um aviso para ela dizendo, pare de violar meu direito, senão eu vou entrar com uma ação judicial. E aí você pode, então, registrar e pedir para o registrador ir lá e comunicar a parte. E aí, quando você faz essa comunicação, tem vários efeitos jurídicos. Você prova que houve uma resistência da pessoa para, então, você poder entrar com uma ação judicial. Em muitos casos, a ação judicial ela depende de você provar que houve uma resistência extrajudicial prévia. Aliás, tem alguns advogados que comem mosca. Tem advogado que entra com a ação sem ter dado chance para outra pessoa resolver extrajudicialmente ou voluntariamente o problema. O professor Anderson Schreiber, por exemplo, fala da boa-fé e, inclusive, eu cheguei a publicar um texto usando as ideias do professor Anderson Schreiber para dizer o seguinte, se você entrar com uma ação contra uma pessoa sem ter dado para ela uma oportunidade de resolver extrajudicialmente, sem ter tentado conversar, se a pessoa na contestação falar, não, eu não tenho nenhuma resistência, eu nem sabia que isso estava te incomodando, e ela já concordar com o pedido, você até vai ganhar a ação, mas quem vai pagar a sucumbência é você. Você que vai ter que pagar a sucumbência. Sabe por quê? Porque a sucumbência, pagar 10% dos honorários, por exemplo, você vai cobrar de uma pessoa um valor e a pessoa já fala, não, eu ia te pagar, não tinha nenhuma resistência. Era só você ter me falado e tal. Se você não provar que você tentou extrajudicialmente obter uma solução e a pessoa concordar com o pedido, querido e querida, você ganha, mas você que vai pagar os honorários sucumbenciais, porque os honorários sucumbenciais decorrem, veja bem, do princípio da causalidade. Não é quem ganha. Aliás, o nome honorário sucumbencial é um nome errado. Deveria ser honorários causais, porque não é quem sucumbe no processo, não é quem vai perder a ação, é quem deu causa. E por isso, às vezes, é muito importante você notificar previamente a pessoa. E o cartório de títulos e documentos permite você fazer uma cartinha, por exemplo,
para comunicar a pessoa, você registra e você pede para o próprio cartório notificar. E essa notificação vai ter presunção de fé pública, porque é um registrador que promoveu a notificação. Então, olha que fantástica como dá para ter a utilização do registro de documentos para garantir segurança jurídica, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Recentemente, na Câmara dos Deputados, tramitou um projeto que deixou em choque a questão da especialidade nos cartórios. E nos preocupou muito em relação a isso. A gente está falando aqui sobre o registro residual, que é muito amplo. Você acha que existe necessidade de uma tramitação de alguma matéria legislativa para que isso seja regulado melhor, o registro residual? Olha, o registro residual já está mais claro do que o sol ao meio-dia, no céu a brigadeiro. Está no 127, parágrafo único. Não há necessidade de nenhuma regulamentação, nada. Basta você fazer o registro, porque, veja só, queridos e queridas, a gente tem que estar atento para isso. Nós temos um registro que é obrigatório, que já é público por natureza, qualquer pessoa pode pedir certidão imotivadamente. Nós temos um registro que é facultativo e que pelo 127A é sigiloso. Então, se eu quiser registrar uma ata de assembleia de condomínio, por exemplo, para dar publicidade, eu não vou colocar como sigiloso, porque eu quero que qualquer pessoa tenha acesso. E tem que ter uma terceira hipótese, que é o residual. Lá no Senado, né, e na Câmara, eu tive a oportunidade de trabalhar na Lei das Garantias, né? Foi a Lei das Garantias que estabeleceu o sigilo para o registro facultativo. E por que isso foi feito? O mercado que pediu. O mercado queria poder colocar no cartório de registro de documentos que têm segredos empresariais, têm determinadas informações muito privadas, vamos dizer assim. Sensíveis. Que ele não quer dar publicidade para Deus e o mundo, não quer que saia na mídia, nada. E eles querem estabilizar esse documento, porque há um risco de extravio. Se tiver um incêndio no prédio, aquele documento pode perder. Você colocar apenas no meio digital, na nuvem, no Dropbox, tem riscos. O documento pode ser corrompido, a nuvem pode ser corrompida. E a pessoa quer dar estabilidade, para poder ter a mesma prova do original quando pedir uma certidão. E aí o mercado falou, vamos transformar o registro facultativo em sigiloso. Ou seja, o registro para conservação se torna sigiloso. E aí vem o problema. Por quê? Porque a gente precisa de um registro também para conservação, mas público. E aí não houve preocupação nenhuma no Senado e na Câmara. Por quê? Porque já tem o parágrafo único do artigo 127. Então, não há necessidade de novas leis. Eu diria que novas leis são necessárias, na verdade, para o processo de expansão que nós temos da extrajudicialização. Porque, olha, queridos e queridas, temos que ser bem diretos. Os juízes são fantásticos, é uma constelação de juristas com alta capacidade, que tem que ter um salário evidentemente alto. Eu, pessoalmente, considero que tem que ter uma excelente remuneração, porque você não pode colocar qualquer pessoa. Não que quem ganha menos não é qualquer pessoa, não, mas, naturalmente, quando você tem uma remuneração maior, você acaba exigindo e coloca que tem uma concorrência muito maior e você começa a ter um nível muito maior. O juiz não pode ser uma pessoa de conhecimento jurídico medíocre, tem que ser um gênio, essa é a verdade. Então, os juízes, naturalmente, por conta dessa estrutura do judiciário, não pode ser em uma quantidade vertiginosa, uma quantidade gigantesca. Nós temos poucos juízes, essa é a verdade. E temos uma demanda de processos descomunal. Os juízes não conseguem dar vazão ao processo. É muito comum quem advoga, eu também advogo na prática, né? O cargo permite, eu também na advocacia acompanho. Às vezes a gente peticiona, demora um mês para o juiz, um ano para o juiz decidir. Uma questão simples, você pede um alvará para vender um bem. Demora 6 meses, às vezes. E é culpa do juiz? Não, está lotado. É desumano a carga de trabalho que há. E aí a gente tem que pensar, evidentemente, em desidratar o judiciário, fazer uma lipoaspiração do Poder Judiciário para tirar a obesidade processual que tem, para dar soluções para a população de forma adequada. E uma das formas é desjudicializando ou extrajudicializando, colocando para as pessoas a faculdade de se valer de ação judicial ou se valer de um meio extrajudicial. E veja que os cartórios, na verdade, são... alguns registradores falam, não, nós não somos serviços auxiliares. Não, quando se fala na Constituição Federal que os cartórios se enquadram dentro dos serviços auxiliares do Poder Judiciário, para definir que a competência legislativa é do tribunal para iniciar uma lei de mudança, por exemplo, de cartórios, criação de novos cartórios e tal, não se está usando auxiliar em sentido negativo, porque o registrador tem uma independência técnica, claro que tem.
Mas nós temos uma ordem no sentido de que os registradores eles são fiscalizados pelo tribunal. Há, sim, uma relação de poder disciplinar. Quem que vai caçar a delegação de alguém? Se tiver algum registrador, eventualmente, em desalinho com a legislação, com o ordenamento. É o tribunal. Então, existe, sim, uma ordem e eles estão ligados ao tribunal. Mas não quer dizer que é subalterno. Então, é uma bobeira pensar dessa maneira. Mas é, sim, um braço da justiça, é um braço do Poder Judiciário, um braço poderoso do Poder Judiciário, para o qual tem que ser endereçadas desjudicializações. É o caso da busca e apreensão. Percebe que o próprio Supremo Tribunal Federal, com muita certeza, convicção, estabeleceu. É possível, sim, inclusive a busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente ou em objeto de ilícito pode ser tramitado por meio dos cartórios. Os cartórios são fiscalizados. Vários registradores são ex-juízes, são ex-promotores. A gente tem uma constelação de juristas de alta ponta, de alto nível à frente dos cartórios. E, portanto, nós temos que, sim, do ponto de vista legislativo, me parece que tem muito mais espaço para hipótese de judicializações propriamente. Né? Eu quero dar os parabéns aqui ao Carlos. Ele falou do processo da busca e apreensão, que foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro Dias Toffoli. O Carlos foi citado como doutrinador no voto. Eu dou meus parabéns a ele aqui. Obrigado. E ele falou também sobre a extrajudicialização. É uma das metas do CNJ, a extrajudicialização, e envolvendo apenas notários e registradores. Exato. Nenhuma outra empresa, nenhum outro segmento, apenas notários e registradores. Então, eu tenho certeza que nós, notários e registradores, vamos cumprir um grande papel na busca e apreensão, principalmente o título dos documentos que vai atuar na busca e apreensão, com esse julgamento que deixou os títulos dos documentos como constitucionais nesse processo. O bloco foi pequeno, foi rápido, mas a gente volta já, não sai daí não. O Movimento Nacional pelo Registro de PET chegou para impulsionar o registro da Declaração de Guarda de Animais Domésticos, um serviço oferecido pelos quase 3.800 cartórios de registro de títulos e documentos do país. Com o registro deste documento, a identidade de seu bichinho é comprovada. A partir da declaração, qualquer processo burocrático em caso de perda, fuga, transporte em viagens ou disputa judicial pela guarda do animal é facilitado. Além do registro presencial em cartório, o tutor também pode fazer a declaração de guarda sem sair de casa, acessando a central ONR-TDPJ. Independente da modalidade escolhida, o guardião precisará fornecer seus dados e os dados do bichinho, com pelo menos 2 fotos do animal para que seja feita a identificação do seu melhor amigo. Não fique de fora desse movimento tão importante. Acesse www.petbrasil.org e saiba mais. Bem, meus amigos, voltamos e nesse terceiro bloco eu quero levar algumas considerações para o Dr. Carlos Elias, para que ele destaque o RTD e o registro residual na construção desse ambiente de negócio no país. Como é que você acha que a gente pode, junto com o registro residual, potencializar o ambiente de negócio aqui no Brasil? Olha, a verdade é o seguinte, negócios precisam de segurança, precisam de estabilidade. A empresa precisa de estabilidade para quando acontece algum problema, um descumprimento contratual, acontece um evento futuro, uma parceria empresarial venha a ter sucesso, e aí as pessoas precisam saber qual é o direito devido a cada um. O mercado precisa ter segurança disso. E não dá para negar, René. Essa segurança depende de estabilidade das provas. As pessoas têm que ter provas do contrato que foi feito, do acordo que foi feito. E o cartório de títulos e documentos, ele acaba tendo esse papel fundamental, porque ele estabiliza provas. Ele permite que, no futuro, se as pessoas tiverem perdido o papel, se as pessoas eventualmente tiverem algum negócio que vai atingir terceiros e o terceiro quer ter alguma ciência, o cartório de documentos permite que terceiros tenham acesso àquela informação. O mercado depende disso. Aliás, eu costumo dizer que quando a gente estuda a história dos serviços notariais e registrais, eu costumo dizer que quem pediu e quem criou os cartórios foi o mercado. Por exemplo, quando você olha registro de imóveis, quando foi que surgiu o registro de imóveis? Quando os bancos pediram. Os bancos chegaram para o imperador Dom Pedro II e falou, olha só, eu quero oferecer empréstimos, mas não dá para oferecer empréstimo, porque eu não sei se a pessoa que está me oferecendo hipoteca, o direito que ele diz ter sobre o imóvel, se ele tem mesmo, eu preciso de segurança. O mercado pediu propriamente o serviço registral.
E também depois vai e pede também o registro de documentos, que na verdade, historicamente, era exercido pelos tabelionatos de notas. As escrituras públicas, na verdade, acabavam tendo um papel disso. E aí depois, no Brasil, a gente foi, no século XIX, especializou para o RTD, no século XX, na verdade, especializou e criou o RTD, porque é diferente, é uma situação é registrar. Outra coisa é você, como tabelião, traduzir juridicamente a vontade da parte. O tabelião diria que é aquele que recebe a vontade da pessoa, às vezes exposta até com palavras atécnicas, até com palavras confusas e tal, e ele então traduz aquele documento e coloca por escrito. Ele lavra propriamente. Ele é um tradutor jurídico da parte e lavra, portanto, a escritura. Agora, o registro, que é colocar na pedra, colocar na tábua, para terceiros ver, um mural, propriamente, quem faz isso são os registradores, em geral. E aí está o detalhe, porque me parece que a gente tem nos cartórios um pedido que o mercado fez para o legislador lá no passado, e é um pedido que o mercado continua formulando para o legislador. Percebe que a Lei das Garantias foi uma das leis que reuniu o mercado como um todo. No Senado, na Câmara, você vê em alguns momentos players do mercado inteiro, os tubarões do mercado, vamos dizer assim, e as sardinhas também. Todo mundo, todo o ecossistema marinho do mercado aparece lá no Congresso falando, olha, eu preciso ter segurança nas garantias. E o que a Lei das Garantias fez? Foi lá e aprimorou o registro de documentos, previu o registro de, olha que interessante, de constrições judiciais. Por que o registro de penhora, de constrições de crédito tem que estar no de documentos? Porque vários fundos de investimento de direito creditório, e olha, é interessante isso, Rainer, quando você olha a riqueza das nações hoje, a riqueza das nações não estão no gado, não estão na terra, não estão em coisas corpóreas. O milionário hoje não é o que tem uma grande fazenda. O milionário é o que tem coisas invisíveis. Elon Musk, o que ele tem? Cadê? Concreto, quero ver. Não, é tudo virtual, são serviços digitais, são plataformas digitais. Quando você olha as empresas mais valiosas do país, são empresas que servem para nós o invisível, que é serviço digital. São empresas mais valiosas. E nesse ambiente estão também os créditos, a compra de créditos. Os fundos de investimento de direito creditório, por exemplo, vivem a comprar créditos por aí. E aí elas acabam não tendo segurança jurídica no Brasil. Não tinham, né? Na verdade, segurança jurídica. Porque às vezes elas compravam crédito e aí vinha um juiz trabalhista, um juiz civil e falava, olha, essa compra aí não vai ser oponível contra a parte aqui do processo, porque eu já tinha penhorado esse crédito. E você, empresa que comprou o crédito, é que comeu moço, você deveria ter descoberto que existia uma ação lá no interior do Rio Grande do Sul, lá no interior do Acre, lá no interior de São Paulo, que tinha uma ação, e eu dessa ação tinha penhorado. Não tem sentido, tem que registrar. E aí a ideia é que quando uma empresa vai comprar um crédito, um fundo de investimento vai comprar um crédito, bastaria ela fazer consulta nos cartórios de documentos se tem alguma penhora ou não. Então, o mercado que pediu isso, é interessante, eu vi isso no Senado, o mercado que pediu. Então, percebe que a gente tem esse ambiente extremamente valioso. E quanto à busca e apreensão, agradeço a menção, né? Eu tive a oportunidade, junto com o professor Flávio Tartucci, de escrever o livro da Lei das Garantias, e a gente lá detalha tudo isso e mostra que ainda há esse potencial de extrajudicialização com os cartórios. E tem que ser via cartório, porque os cartórios eles são fiscalizados pelo tribunal e são normatizados pelo tribunal. Se você começa a pensar em extrajudicializações, colocando para empresas privadas em geral, qual que é o problema? Não vai ter fiscalização do CNJ, não aplica, não vai ter perda da delegação se tiver algum tipo de desvio. Não dá. Assim, veja, os cartórios são um braço poderoso, musculoso, bombado, que tomou muito whey protein e malhou muito do Poder Judiciário, da Justiça. Um braço auxiliar da Justiça. E esse braço, naturalmente, é fiscalizado pela estrutura do Poder Judiciário. Integra o Poder Judiciário. Os cartórios integram o Poder Judiciário como serviços auxiliares, mas integram. Então, tem que estar nesses braços, sob o conforto da segurança jurídica e da fiscalização, a distribuição da justiça, inclusive nas hipóteses de extrajudicialização. Você estava falando agora sobre Elon Musk, internet, esses ativos que ficam na internet e tudo. A gente sabe que a internet hoje é um caminho amplo, né, de potencialização de novos empregos, de diversos novos negócios jurídicos. O que é que você vislumbra
de novos contratos, novos negócios jurídicos para frente agora, envolvendo inclusive o efeito residual, porque são coisas novas que vão aparecer e essas coisas novas cairão sensivelmente, diretamente do registro residual do RTDPJ. Exato. Percebe que muitas das coisas que nós temos hoje é tudo no plano virtual. Até se fala no direito de família de iFamily. Tem iPhone, né? Fala de iFamily. Pessoas que formam união estável virtual. Até tem essa discussão. É porque, às vezes, tem lá, não é só no Tinder, mas também o amor pode navegar pelas ondas cibernéticas. Não necessariamente precisa ter coabitação. A súmula 382 do STJ, do STF já dizia que não precisa necessariamente ter coabitação. E esse mundo virtual acaba produzindo conteúdos. Conteúdos que, às vezes, são traduzidos em prints, que são traduzidos em manifestações nato-digitais. Por que nato digital? Nato de nascimento. E digital, porque já nasce no ambiente digital. E esses vários documentos nato-digitais que são feitos, contratos que você faz de forma digital e etc., é importante você poder estabilizar esse documento com fé pública. Aí você fala, não, basta eu imprimir em Word, em PDF. Aperta Ctrl P e pede para imprimir PDF e salvar o arquivo. Querido, seu computador pode dar bug, dar um problema, perder todo o documento. Ah, não, vou colocar numa nuvem, vou mandar um e-mail para mim mesmo. Esse negócio de mandar e-mail para mim mesmo, às vezes o serviço digital de e-mail que é oferecido desaparece. Você não consegue buscar o arquivo. E você, detalhe, não tem prova de fé pública daquele documento, da existência daquele documento, de que se aquele documento realmente existia ou não. E aí, a importância do registro no cartório de documentos. Percebe que até documentos nato-digitais podem ser registrados. Ou seja, um contrato que você fez em eletrônico, com assinatura eletrônica, você pode pegar aquele contrato e registrar no cartório de documentos para fins de conservação sigiloso ou para fins de publicidade também. Então, eu diria que o cartório de documentos surfa na virtualização do mundo, oferecendo também o serviço de forma registral. E, claro, ainda outros vários espaços que serão naturalmente ocupados pelo cartório de documentos e tem que ser à medida que vai surgindo demandas, porque, por exemplo, a própria escrituração de títulos mobiliários que circulam, os cartórios de documentos são vocacionalmente aqueles que deveriam cuidar e tal, e inclusive a própria lei da duplicata eletrônica unge os cartórios de documentos com esse tipo de atribuição, mas são situações novas e que a gente vai tateando e tornando o desconhecido conhecido e melhorando o ambiente de negócios para toda a população, né? Meus amigos, tudo que é bom dura pouco. O programa está acabando, mas a relação com o nosso querido Carlos Elias, não. O Carlos Elias chega agora, dou meus parabéns a ele e agradeci demais o desafio que ele vai enfrentar. Ele vai conduzir agora como nosso coordenador da Escola dos Registradores de Títulos, Documentos e Pessoa Jurídica. Agradecer demais ele, o papel que ele vai ser fundamental para o desenvolvimento da classe a nível acadêmico e passar a palavra para ele traçar algumas considerações sobre essa nova tarefa que ele está disposto a enfrentar. Olha, eu costumo dizer, eu gosto de tudo que eu faço. Gosto de ser consultor legislativo do Senado, eu ganho para estudar no Senado, no final das contas, e redigir leis, estar atualizado. Esse é meu papel. Eu ganho literalmente para ficar estudando e redigindo leis, publicando e tal, com toda dedicação e tudo, porque é o nosso papel. Gosto muito da advocacia, faço pareceres e tudo. Gosto muito das atividades que exerço, mas uma coisa eu digo, antes de fazer qualquer uma dessas outras coisas, eu diria que eu gosto de ser professor. Eu diria que não é uma profissão, é uma vocação. Eu lembro que eu tinha lá 15 anos, 12 anos, 13 anos, era novinho. Eu lembro que quando saía todo mundo da sala, eu sozinho começava a dar aula para os Gasparzinhos, para os fantasmas. Eu ficava sistematizando o conteúdo e dando aula como se tivesse um público e tal, porque eu sempre gostei de sistematizar, repassar conhecimento. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter na vida não é receber, é dar, é distribuir para as pessoas conhecimento. E a verdade é que a escola aqui do RTD, que já está com um caminho e um histórico fantástico, brilhante, com vários cursos com muita
difusão, já tem produzido muita coisa e recebi esse convite de poder participar da coordenação acadêmica aqui da nossa querida escola, com o objetivo de tentar espalhar mais ainda o que é bom. Eu acho que a vida tem que ser uma vida baseada na distribuição de conhecimento, na distribuição do que é bom. E a nossa ideia aqui na escola é poder oferecer vários cursos, várias iniciativas. O próprio mercado precisa saber dessas questões. Muitos advogados acabam cometendo erros, acabam causando prejuízo sem querer, porque às vezes não sabia que precisaria de um registro que poderia ser feito em tal local. Então, a nossa ideia na escola é tentar aumentar ao máximo, né, o alcance da distribuição do conhecimento. E sempre com uma preocupação, a preocupação de melhorar o país. A gente tem um papel como geração de entregar para a próxima geração, para a posteridade, um país melhor, um país mais seguro, para que eles, com base naquilo que a gente construiu, possam alçar novos voos e alcançar o bem-estar muito mais adequado para as novas gerações. Né? Carlos, o programa está acabando, como eu falei, né? Eu deixo para as câmeras o seu cumprimento final, para que a gente... foi excelente o programa, o bate-papo foi maravilhoso. Quero ter você aqui outras vezes e deixo você com o nosso telespectador aí. Queridos, queridas, amigos, amigas, vamos em frente, vamos trabalhar junto. Eu acho que aqui não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho de toda a sociedade. A escola vai estar aberta totalmente às sugestões. Vocês têm aqui o perfil da rede social do Instituto de Títulos e Documentos. Você pode mandar dúvidas lá, questões, sugestões, que a gente tem uma equipe fantástica aqui de pessoas extremamente dedicadas e que vão filtrando, colocando ideias. Tem até meu perfil pessoal também do Instagram, né? O Prof. Carlos Elias também, às vezes pode colocar, mas na escola fica melhor o perfil porque o pessoal vai vocalizando, juntando sugestões. A nossa ideia é, ao máximo, espalhar o conhecimento do direito registral para a população, para os advogados, para os profissionais e para os cidadãos em geral, para a melhora do nosso país. Essa é a ideia e espero poder servir a todos vocês. Mais importante na vida é servir do que ser servido. Obrigado. Eu agradeço aqui a presença maravilhosa do Carlos, um bate-papo animado, muito bom, profícuo, cheio de conhecimento. Agradeço ao meu back-office, as meninas aqui que tomam conta desse programa, que fazem esse programa ser uma realidade. Agradeço a você que ficou até agora assistindo o nosso programa. Um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, já que o programa é gravado. O nosso programa vai retornar. Conversa Registral RTDPJ em pauta.